Paz do Senhor para todos. Bom dia para você que está acessando ao canal da Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra para assistir mais uma das aulas da nossa EBO. Estaremos dando continuidade à segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Falamos do capítulo 2, do 1, versículo 1 ao 16, e hoje estaremos dando continuidade do versículo 17 ao 19. Os 15 anos da nossa igreja, Nova Vida, coube a Deus essa responsabilidade para mim, esse privilégio de estar ministrando essa aula, nesse período em que estamos comemorando 15 anos dessa igreja. Igreja essa embasada, alicerçada na palavra, e com certeza está rompendo por conta disso, porque existe sempre uma palavra de Deus vinda desse lugar para a sua vida, abençoando pessoas, abençoando famílias, e louvamos a Deus por esses 15 anos que o Senhor tem dado à Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Você que é membro, sinta-se feliz, e você que não é membro também, sinta-se feliz, porque aqui também é uma porta onde Deus tem aberto para levar vidas para o céu, é o reino de Deus aqui na terra, a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra. Amém? Então, para nós darmos continuidade, só para a gente recapitular e não pegar o fio da meada de onde paramos na aula passada, a intenção de Paulo, como já falamos, era pregar para comunidades judaicas que existiam na Espanha. E a intenção dele era parar em Roma, ter essa base em Roma, para dali ele avançar e pregar ao norte para as comunidades judaicas. Então, é uma carta que ele tinha intenção de pregar aos judeus. E nós aprendemos com essa carta, nesses primeiros capítulos, e especificamente no capítulo 2, o grande perigo da religiosidade, que, apesar de ter sido uma carta escrita aos judeus daquela época, é uma igreja bem atual, uma carta bem atual também para os nossos dias. É uma carta que tem aplicação com grande relevância. E o tema desse aniversário da igreja é uma igreja relevante, e essa carta também é uma carta bem relevante para a igreja de nossos dias. E vimos que no capítulo 1, versículo 18 ao 32, Paulo ele apresenta que há uma condenação para os pagãos. No capítulo 2, que é o que estaremos encerrando nessa aula, que ele fala que essa condenação não está só para os gentios, só para os pagãos, mas também para os judeus, que em vez deles se humilharem pelo conhecimento da lei que eles haviam recebido, eles se orgulharam, se ensoberbeceram, acharam que era um povo detentor da promessa de Deus e achavam-se melhor do que os outros povos, que aos olhos de Deus eles eram melhores do que os outros povos. Mas vimos que isso não é verdade. Paulo ele veio combatendo isso. E no capítulo 3, do 1 ao 20, você verá na próxima aula que não há diferença entre judeu e gentio. Para Deus não há essa distinção. E Paulo ele veio apresentando isso, por conta de que muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo, e como nós já falamos também sobre os judaizantes, eram aqueles que se convertiam e queriam trazer as práticas judaicas para o cristianismo. Ou seja, não só a cruz de Cristo salvava, tinham que ter os ritos, a religiosidade, enfim, os rituais do judaísmo trazidos para que a salvação pudesse chegar. E Paulo ele vem combatendo isso de forma bem veemente. Então, vamos ao texto. Estaremos dando na Almeida Corrigida e Fiel. Peço que você acompanhe. Vamos ler todo o texto, do versículo 17 ao versículo 29, e depois iremos dissecando as partes apresentadas pelo apóstolo Paulo. Que diz assim, versículo 17: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Então nós já vemos aqui que Paulo ele já vai colocando a sua visão em relação aos judeus. Tu que pregas que não se deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras?
Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que glorias na lei, que te glorias na lei, não desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. É proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Paulo ele vai combatendo o estereótipo, que era muito valorizado pelos judeus. Mas é judeu o que é no interior. É circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então gravem bem isso, ou seja, a circuncisão é que é do coração. E a gente vai vendo o que Paulo ele vai trazendo aqui para os judeus, que se achavam melhores do que os outros povos, porque tinham recebido a lei, e ele vai mostrando que a coisa, na verdade, não era dessa maneira. A condenação estava tanto para judeus como para não-judeus, gentios e judeus, da mesma forma. E vamos ler aqui, do versículo 17 ao versículo 20. Olha o que Paulo passa para eles. Eis que tu tens por sobrenome judeu. Ele fez questão de colocar sobrenome judeu, ou seja, tu que tens essa característica, essa identidade de judeu, e repousas na lei, ou seja, eu sou judeu, eu vou colocar a lei debaixo do meu braço e vou descansar sobre ela, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Confias que és guia dos cegos, ou seja, se achando que é o único que poderia guiar aqueles que não tinham a lei. Luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Ou seja, os judeus, quando eles falam aqui que eles repousavam na lei, perante a lei de Moisés, eles queriam se gabar dos seus privilégios e se achavam uma raça especial, uma classe superior às outras nações. Esse era o contexto ao qual Paulo escreveu essa carta, esse era o pensamento dos judeus daquela época, é isso que Paulo queria trazer para eles, que a coisa não era bem assim, existiam só duas classes, salvos e não salvos, ou seja, não judeus e não judeus. O sobrenome judeu repousava sobre a lei, eles achavam que a lei era motivo de descanso. Eu estou sobre a lei foi revelada ao povo judeu, a lei de Moisés, nós somos os filhos da promessa de Abraão, então vamos descansar, e se gloriavam disso, porque conheciam a vontade de Deus, se achavam à luz dos que se encontravam em trevas, e se diziam instrutores dos ignorantes, mestres das crianças na lei. Ou seja, tinha toda essa presunção do povo judeu. Talvez você possa dizer, mas Gilberto, mas realmente foi o povo que foi revelada a promessa. Exatamente. De certa forma, a lei foi revelada a eles, ou seja, o Senhor se manifestou, escolheu essa nação para eles. Ali vi o Senhor Jesus. Mas Deus deu a lei a eles, revelou a Israel e não a outra nação corretamente. A sua vontade foi revelada aos judeus. Instruiu aquela nação na lei. Aquela nação foi instruída na lei, tanto é que vemos realmente como que Deus tinha um zelo por essa nação. Era a única nação que tinha a luz, que tinha a sabedoria e a verdade reveladas daquela época. Era a única nação. Entre os outros povos, o povo judeu é o que tinha recebido a revelação de Deus. Porém, ao invés deles se humilharem e saberem que eles tinham essa missão de levar essa luz para outras nações, eles se achavam superiores, uma raça superior, soberana, por conta disso. E Paulo ele vem combatendo isso. Ou seja, qual o problema do judeu em si, naquela época?
Eles deveriam ter pegado esses privilégios com humildade, amor às nações e tentar levá-los a conhecer a Deus. Mas os judeus, eles se separaram dos outros povos. Tanto é que um judeu, ele não comia, ele não bebia na casa de um gentio. Ele se separou, achava que não poderia se contaminar de certa forma. Ao invés de se tornarem agentes de Deus para abençoar as nações com a verdade que haviam conhecido, eles se separaram do mundo, se fecharam em si mesmos e achavam que Deus era somente deles. E, como eu falei, queremos ser uma igreja relevante. 15 anos estamos comemorando o tema esse, uma igreja relevante. Mas se nós não formos ao mundo, como que seremos relevantes? Como teremos essa importância para o mundo? E os judeus, eles se enclausuraram, se colocaram dentro de uma bolha e acharam que eles eram melhor do que os outros. E vemos isso, infelizmente, no Evangelho. Entre muitos, no Evangelho contemporâneo, algumas religiões, denominações que entram por esse caminho, por causa da sua doutrina, por causa do seu comportamento, e se acham melhores do que os que estão lá fora. Mas se nós recebemos a revelação de Deus, é para ganharmos o mundo e não para nos enclausurarmos. Como foi até falado aqui, nesse aniversário da igreja, por 2 pregadores, até o bispo, que se nós somos sal da terra, não é para ficarmos num saleiro, o sal da terra é para sair e salgar o mundo. E por que existia esse extremismo dos judeus, de se acharem melhores do que os outros povos, de não quererem se contaminar, não quererem ser influenciados, ou seja, ter uma influência entre outros povos, não buscar esse contato? Então nós abrimos um parêntese. Jesus, ele combatia muito os fariseus. E vemos que houve um período interbíblico, a partir da guerra dos Macabeus, quando os judeus foram forçados. Existia uma força, Antíoco Epifânio, um imperador da Seleucida. Ele tentou fazer com que a cultura dos judeus ela fosse exterminada. E eles tinham que se helenizar, os judeus teriam que se helenizar. E os judeus reagiram a essa tentativa, dessa miscigenação. Daí surgiram os fariseus. Ou seja, a origem mais provável dos perushim é que tenham surgido do grupo religioso judaico chamado Hassidim. Isso foi em 168 a 142 a.C., um período interbíblico, para que vocês entendam. Essa tentativa de helenizar os judeus, de mudar a cultura, eles criaram os fariseus, que é chamado, significa separado. E com isso eles criaram esse afastamento, de não quererem ser influenciados de forma alguma. E, como nós falamos aqui, o judeu ele não entrava na casa de um pagão, de um chamado pagão, para comer. Eles se achavam melhores, não queriam ser influenciados, criaram essa barreira. E eles tinham desprezo pelos gentios, se sentiam superiores, quando na verdade deveriam se sentir gratos e levar a luz às nações. Como trazendo para os nossos dias, como que vemos às vezes pessoas, pelo fato de serem evangélicos ou se acharem da religião correta. O grande problema aqui que Paulo vem combatendo é a religiosidade. Por conta da religiosidade, se acham superiores e não querem levar o evangelho. Quantas pessoas que estão lá fora, poderiam receber o evangelho, poderiam receber a palavra de Deus, a luz que foi revelada a nós, e talvez não recebem por conta desse mesmo comportamento, de acharmos que não podemos ir lá fora, porque podemos nos contaminar de certa forma. Então os fariseus surgiram nessa época, nesse período interbíblico, entre 168 a 142 a.C., contra Antíoco IV Epifânio, que era o rei do Império Seleucida, que tentou mudar a cultura, ou seja, queria eliminar toda a cultura que não fosse grega. E com isso, automaticamente, a cultura dos judeus, e daí surgiram os fariseus, que estavam ali inseridos nesse povo judeu, que não achavam que os outros povos poderiam receber a mesma revelação que eles tinham recebido. Se achavam superiores e arrogantes. É isso que Paulo condena, essa superioridade. Não
porque eles não tinham razão de terem sido escolhidos por Deus. Realmente foi um povo onde Deus se revelou, onde a lei foi dada, mas eles se achavam superiores, se achavam mestres de todos e que estavam acima da lei. Grande engano. No versículo 21. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? E Paulo ele foi tirando todo aquele pano que estava encobrindo a sujeira que os judeus achavam que não tinha sobre eles. Ou seja, o judeu pregava que não devia furtar, mas furtava. O judeu dizia que não podia adulterar, mas adulterava. Ou seja, existiam judeus que eram ladrões, que roubavam também. Ou seja, judeus que cobravam juros extorsivos, que oprimiam os trabalhadores, oprimiam viúvas, oprimiam órfãos. E como que eles se achavam superiores aos outros povos? Eles queriam ditar uma lei, mas eles mesmos não cumpriam. Eram ladrões da mesma forma do que os que eles condenavam. Versículo 21, que nós lemos aqui: ensinas que não deve roubar, furtar, mas furtas. Negavam os dízimos, negavam as ofertas. Então Paulo, ele vai mostrando que não era bem como eles pensavam que era. Versículo 22, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. E o Senhor Jesus, em Mateus 5, 27, 28, olha o que o Senhor Jesus diz ao ensinar para o povo judeu. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração comete adultério contra ela. Ou seja, não precisaria nem consumar o ato, só pelo desejo por uma mulher que não fosse dele, já cometia o adultério. E os judeus diziam que ensinavam, como Paulo fala no versículo 22, tu que dizes que não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Ou seja, existiam judeus adúlteros, ladrões, e a lei não lhes dava o direito de se sentirem superiores. Como que eles poderiam se achar superiores? Cometendo também toda essa sorte de delitos e erros que eles combatiam. E por isso que Paulo diz, vocês dizem para não roubar, mas roubam. Dizem para não adulterar, mas adulteram. E o roubo, irmãos, o roubo e o adultério, eles têm em comum a seguinte coisa: é você querer tomar posse de algo que legitimamente não é seu. O adultério e o roubo. É o que estava no coração de alguns judeus. Mas eles repousavam na lei e achavam, não, nós somos filhos da promessa, nós recebemos a lei, isso nos dá o direito de pecar, isso nós, quando chegarmos diante de Deus, isso aí vai pesar na balança e estaremos livres da condenação. E quando nós, irmãos, amamos a Deus, que concede os desejos do nosso coração, é muito bom. Mas como nós amamos o desejo do nosso coração, mais do que o nosso Deus, nós transformamos a Deus em um ídolo. Guarde bem isso. Amamos a Deus que concede os desejos do nosso coração, ou amamos os desejos do nosso coração e transformamos Deus em um ídolo? Isso que era para os judeus. Os desejos do coração dele, aquilo que eles queriam, sobrepujava a vontade de Deus. E o que Paulo quis dizer como idolatria, judeu idólatra? Parece até incoerente, que eles combatiam a idolatria, mas praticavam. Ou seja, é porque quando existia alguma contenda, alguma guerra entre o povo judeu e outra nação, eles iam lá e pegavam os ídolos, o ouro e a prata daquela nação. Destruíam os ídolos das outras nações, porém ficavam com o ouro e a prata. Ou seja, eles ficavam com isso. Aquele ouro e aquela prata que era oferecida, que foi oferecida, sacrificada, foi dedicada a ídolos estranhos, ou seja, que não foi dedicada a Deus. Esse ouro e a prata ficavam para eles. E nós conhecemos muito bem a história de Acã, que a nação de Israel, perdeu uma guerra que era
tão fácil de ganhar, uma nação bem inferior em número de homens, em poder bélico, e o povo perdeu aquela guerra por causa do pecado de Acã, porque eles, ao vencerem o exército inimigo, ele foi lá e pegou aquela capa babilônica e o cutelo, e isso lhe foi imputado, ou seja, porque existia algo que abominava a Deus. Isso é o que Paulo fala aqui. O que é oferecido a ídolos, que é oferecido, que não nos pertence, se Deus fala que não é para nós, não fique conosco. Amém? E isso que acontecia com os judeus, eles ficavam com o ouro e a prata, que era oferecido a deuses pagãos. Os ídolos eram destruídos, mas o ouro e a prata ficava com eles. Versículo 23. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, o procedimento desse povo desonrava a Deus. Eles desonravam o verdadeiro Deus por conta do seu procedimento, as suas atitudes, o seu jeito de agir. As nações pagãs olhavam para esse povo e diziam: vocês que servem ao Deus vivo, Deus de Israel, ou seja, existia uma desonra por conta da atitude, do procedimento desse povo. E Deus era zombado entre os gentios por causa de vós. E como nós falamos, 15 anos da nossa igreja, louvado seja Deus por isso, uma igreja relevante, queremos ser, e somos para a glória do Senhor Jesus, mas queremos ser mais e mais. Mas o evangelho que vivemos nos nossos dias tem alguma semelhança com isso? Quantos que têm o nome de evangélicos, têm a sua fachada de igreja evangélica ou outra denominação, que diz que serve a Deus, mas de vez em quando aparece na mídia escândalos, ou seja, de pessoas que mancham o nome do Senhor Jesus, que se dizem cristãos, que se dizem servir a Deus, que dizem ter a Bíblia como a sua guia, o seu guia prático, mas mancham e desonram o nome de Deus. Quantos têm um discurso moralista, como os judeus estavam aqui? Você não deve roubar, mas roubar. Você não deve adulterar, mas adultera. Discursos moralistas, mas vivem manchando o nome do Evangelho. O mercantilismo do sagrado, isso é notório nos nossos dias. Mas muitos dizem, nós pregamos em nome de Deus, mas são esses que envergonham. E isso tem levado muitas pessoas a desacreditarem no Evangelho. Por isso que a Bíblia os chama de obreiros do ventre, homens que não têm compromisso com a palavra, homens que não se importam com o nome que carregam, e como a Bíblia nos ensina, somos cartas vivas, e onde passamos, somos lidos pelo mundo. Embora dirigida aos judeus, essa carta é bem relevante para os nossos dias. Irmãos, nós somos a continuação desse povo. A palavra de Deus é bem clara. Deus se revelou ao povo de Israel. Ali, da nação de Israel, veio o Senhor Jesus. E nós somos o novo Israel. Então, temos que olhar para o passado e dizer, não queremos cometer os mesmos erros. Existe um ditado popular, que o inteligente aprende errando, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Que a gente venha a ser sábio e não cometer os mesmos erros que os judeus cometeram. Por isso que devemos viver uma vida de humildade, compaixão, sabedoria, porque temos a revelação de Deus, temos a palavra de Deus e principalmente de coerência. E Paulo ele vem falando aqui sobre o judeu. O que é o verdadeiro judeu para ele? Vamos ler do versículo 25 ao versículo 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente. A gente abre um parênteses aqui. Aqui está falando sobre o estereótipo. Também
muito pertinente à nossa igreja, ou seja, a religião, ou seja, aos evangélicos. É muito pertinente aos nossos dias a questão do estereótipo. Versículo 29, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então vamos para a parte final aqui, falar desses últimos versículos. Sabemos muito bem que Paulo ele desejava pregar na Espanha, onde existia uma comunidade de judeus, na Espanha. E Paulo iria pregar para os judeus. Alguém pode dizer, mas Paulo pregar para os judeus? E eles diziam, os judeus já achavam, não, o judeu já é salvo, nós somos descendência de Abraão, nós temos a circuncisão, seremos salvos de qualquer jeito. Mas não é bem assim. Paulo quis mostrar que se o judeu não aceitasse Jesus, ele iria para o inferno. A circuncisão não o livraria do juízo. A circuncisão, os ritos, não o livrariam do juízo. Romanos 1, 21. Vamos ler? Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. E o seu coração insensato se obscureceu. Então aprendemos o que Paulo, pregar para judeus, ele coloca judeus e gentios no mesmo nível, no mesmo patamar de igualdade. Ou seja, circuncidado ou não, todos teremos que alcançar a salvação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E o que identificava um judeu naquela época? Para vocês verem como é que era tão enraigada essa questão de não querer mudar a religiosidade, que o Senhor nos livre disso, nos nossos dias. Mas naquela época, um judeu era conhecido como alguém que era circuncidado, né, no seu nascimento. Depois de alguns dias ele era circuncidado, não comiam determinados alimentos, guardavam o sábado e algumas festas. E assim era a característica de alguém que era conhecido como judeu. A gente via aquele ali não come algumas coisas, alguns tipos de alimento, é circuncidado, guarda o sábado, algumas festas da tradição ele é um judeu. E que nós, igreja, no nosso século, não venhamos a ser conhecidos também pelo estereótipo, como alguém que usa roupa X ou Y, ou se veste de certa forma, ou tem alguns hábitos, mas que tenhamos a circuncisão do coração, como que Paulo falando aqui, para que o judeu verdadeiro seja conhecido não por esses itens. E para vocês verem, irmãos, como é que isso foi difícil para Paulo ele combater isso, que era muito difícil um judeu, mesmo convertido ao cristianismo, ele deixar esses ritos. Por exemplo, Pedro, apóstolo, depois dele convertido, depois de ter passado já o dia de Pentecostes, ele teve uma visão lá em Cesareia, onde ele viu um lençol descendo com os animais. Isso aí você pode depois ler no livro de Atos, no capítulo 10, que Deus diz para ele, nessa visão, Pedro, mata e come esses animais. E ele fala, não, de forma nenhuma eu comerei esses animais, porque ali tem animais impuros. Para vocês verem, Pedro já tinha se convertido, ou seja, já tinha tido um encontro com o Senhor, depois do dia de Pentecoste, convertido, apóstolo, mas ainda guardava esses rituais. Não, tinham animais para ele que era impuro, ele não poderia colocar na sua boca. Ele diz, não, na minha boca nunca passou algo impuro. Não vou deixar isso chegar a mim. Então a religiosidade ainda estava impregnada. Então um judeu, para você tirar isso da vida dele, era muito difícil. Paulo ele tinha um trabalho hercúleo a ser realizado. Mas através do Espírito Santo, ele teve essa revelação e chega até os nossos dias. Então o judeu, ele ainda não queria ser parecido, ele não queria ser parecido com os outros povos, ele queria guardar essa identidade de ser diferente. E veremos aqui no versículo 25, versículo 26, melhor dizendo. Por que Paulo ele fala aqui? Se
nós temos a circuncisão, mas não guardamos a circuncisão, nada vale. Vamos ler aqui, o versículo 26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas judeu o que o é no interior, na circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o judeu não é aquele, como nós falamos aqui, que guarda o sábado, que é circuncidado, frequenta algumas festas judaicas, enfim, que tem alguns alimentos que ele não come. Não, não é esse que é o judeu. O verdadeiro judeu, Paulo ele vem trazendo da seguinte forma: agora tem um novo judeu. Existe um novo judeu que está nascendo com essa revelação de Paulo. E é isso que ele ia enfrentar para trazer essa revelação de Deus. Ou seja, a circuncisão para Paulo não era só um símbolo do estereótipo. E como nós falamos, quantos nos nossos dias ainda vivem esse estereótipo? Eu ando com a roupa X, Y, eu tenho as práticas X, Y, por isso que eu sou um cristão. Não, o mundo tem que nos conhecer pelo nosso comportamento. Assim como Paulo ele foi revelando o comportamento dos judeus, que era totalmente contrário àquilo que eles pregavam, também temos que mostrar o nosso comportamento, o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Para Paulo, os verdadeiros judeus são os que têm a circuncisão no coração. Quando Paulo fala aqui de alguém que guarda a lei e cumpre a lei, é justificado pela lei, só para nós trazermos um esclarecimento aqui. Alguém pode pensar, então alguém pode ser salvo pela lei? Que ele fala aqui, que alguém que guarda a lei e cumpre a lei é justificado pela lei, Paulo ele não está dizendo que isso seria possível. Ele está dizendo que a base, ou seja, o requisito é esse, o critério é esse. É dessa forma. O único que se encaixou nesse critério para nos oferecer a salvação, só teve um, que cumpriu a lei, que passou por ela e não foi condenado pela lei. E ele pôde nos garantir o direito de sermos salvos também, porque nós mesmos não tínhamos condições. Então, isso que Paulo fala, que aquele que guarda a lei e cumpre a lei é justificado pela lei. Somente Jesus Cristo conseguiu isso e nos trouxe esse direito também. Porque por obras ninguém será salvo. Por meritocracia, imagine nós chegarmos diante de Deus e falarmos, Senhor, eu fiz isso, eu jejuei, eu fiz isso, fiz tantas coisas, tantas práticas religiosas. O Senhor vai falar da tua justiça. O que é a sua justiça diante de mim? Por obras ninguém será salvo. Ou seja, por meritocracia ninguém chegará a Deus. Claro que nos consagramos para ser salvos? Não, porque somos salvos. Jejuamos para ser salvos? Não, porque já somos salvos e buscamos a santificação. Mas a salvação é dada única e exclusivamente pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías 64, 6. Olha o que Isaías fala sobre a justiça do homem. Mas a todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Você se acha justo? Talvez o judeu, como um judeu, se achavam melhores do que os outros povos, do que as outras nações. Isaías lá atrás já havia falado que a justiça do homem, diante de Deus, é como um trapo de imundícia, ou seja, não tem valor algum. Paulo mostra aqui que em nós há possibilidade de salvação, que não há possibilidade de salvação, simplesmente pelo fato de buscar pela minha justiça ou pelo que eu faço, nem para nós gentios, nem para os judeus. A graça de Deus é que nos faz diferentes, irmãos. Que venhamos aprender com essa carta de Paulo, uma carta bem atual para a nossa igreja, para a igreja, quando eu falo igreja com letra maiúscula, a igreja do Senhor sobre a face da terra. Por meritocracia não conseguiremos nada.
e vemos como que o evangelho tem se pervertido, levado pessoas a buscarem salvação ou até coisas materiais por méritos. Se você der o valor X, você vai conseguir isso. Se você fizer o sacrifício Y, você vai conseguir isso. E, infelizmente, por conta desse legalismo que vemos, essa religiosidade que permeia muitas igrejas, vemos muitos crentes frustrados, tem gerado isso, crentes deprimidos e muitos desigrejados, pessoas que não acreditam porque lhes foi apresentado um evangelho falso, um evangelho pervertido, que achando que por mérito as pessoas conseguiriam alguma coisa. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, e 25, ele fala sobre essa questão dos fariseus. Mateus 23, eu termino com esse texto, até o 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Palavras do Senhor Jesus. Que a igreja não seja como sepulcros caiados, que nós não venhamos viver só de aparência, como os judeus achavam que poderiam. Não sou circuncidado, eu tenho meus ritos, quem me vê reconhece um judeu, mas Paulo ele vai dizendo que tem que ser de dentro para fora. Essa mudança é de dentro para fora, tem que ser circuncidado no coração. E nós vemos que o Senhor, ele não olha, ele não vê como o homem vê. Lembramos do episódio aqui de quando o Senhor pediu para ungir um rei, Samuel ungir um rei em Israel. E Samuel vai à casa de Jessé, e ele chega lá e ele vê Abinadab, um homem forte, grande, experimentado na guerra. Ele falou, esse vai ser o rei de Israel. E o Senhor fala, não, não é esse. Samuel, ainda não é esse. Chama e pede a Jessé mandar outro filho, vem Eliabe. E também outro homem forte, Samuel fala, esse que vai ser o rei de Israel. E Deus fala, não, não é esse. Não será esse o rei de Israel. E vai chamando um por um. E chega um determinado momento que Samuel fala para Jessé, Jessé, não tem mais nenhum? Não, não tem mais nenhum. Até Jessé, até o pai, havia esquecido dele. Mas guarde isso no seu coração, que Deus não vê como vê o homem. O Senhor nos encontra. Então, onde quer que estejamos, o Senhor ele conhece o nosso coração, que nós venhamos a ser vistos não pelo olhar dos homens, mas pelo olhar de Deus. Que o Senhor nos encontre, que é o chamado, o ministério de Deus seja sobre as nossas vidas, não pela religiosidade, mas por aquilo que nós temos no nosso coração. Porque triste coisa será, como a palavra de Deus nos ensina, que muitos naquele dia dirão, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu cantei, em Teu nome eu expulsei demônios. E eles ouvirão, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que nós venhamos a ser conhecidos por Deus e pelo mundo, por aqueles que estão ao nosso redor, pelas nossas práticas santas, irrepreensíveis, ou seja, de acordo com aquilo que Deus quer para nós, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor possa olhar para nós com bons olhos e que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. No capítulo 3, 5, estaremos, ou seja, os outros professores estarão relatando melhor sobre essa questão do plano de salvação para os judeus. E a palavra de Deus, assim, ela nos fascina, ela nos faz mergulhar e que você possa nadar, como diz o mundo, nadar de braçadas na palavra de Deus, aprendendo mais e mais, e que o Espírito Santo de Deus fale
ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.